VPFI! Fala VPFire! Beleza, cara? Tô bem, e você? Eu tô ótimo. Estamos mais uma semana aqui no nosso YouTube. Pra quê? Pra responder a sua pergunta relacionada a inglês. Exatamente, né? Esse aqui é o Como Aprender Inglês do Zero e a gente pega as suas perguntas e traz pra nossa experiência como professor aqui e dá dicas de dúvidas variadas. E qual que é a de hoje? Bom, antes mesmo de revelar qual que é a pergunta que eu tenho aqui, eu tenho que te convidar a participar desse quadro de forma ativa com a gente. Verdade. Entra no seu Instagram agora, não espera acabar o conteúdo não. Digita aí, VPFI Forever, igual tá na minha camiseta aqui, tá vendo? Exatamente. Aí você vai chegar no nosso Instagram. Todos os dias, por volta das 6 horas da manhã, eu deixo uma caixinha de pergunta chamada Tire Suas Dúvidas. E aí você manda a sua dúvida e eu e o Juanzinho, toda semana estamos aqui respondendo essas questões, beleza? Bom, então a pergunta de hoje é: quanto tempo leva pra chegar à fluência? Poxa, Uma pergunta vida. clássica, né? Essa a gente ouve 2 vezes por semana, pelo menos, né? Ainda mais, eu não sei se vocês sabem, mas nós temos uma escola física aqui também, além da escola online. Aham. Então chega a gente interessado aqui a todo momento e geralmente essa é uma pergunta muito comum. Tipo, aí, quanto tempo demora pra ficar fluente, hein? Sim. Tipo, as mais variáveis tipo assim, a galera chega e fala assim, teacher, mas quanto tempo eu já consigo falar bem, assim, tipo, com todo mundo? É a Aham. mesma pergunta, Sim, só que de de outra forma forma, diferente. E assim, quando o termo é fluência, entra em um âmbito mais delicado, porque a fluência ela não é um ponto que você chega depois de determinado tempo ou determinada gramática aprendida. Fluência é uma coisa que você vai meio que em uma jornada rumo a ela. Só que a real é que eu acredito que você nunca chega. Sim, Tá. É que a fluência é um termo que tem muitas variáveis de definição. Sim. Então depende do que a pessoa está entendendo por fluência. Geralmente, erroneamente, o que as pessoas acham que é fluência? O fim. Sim. Então, tipo assim, olha, quanto tempo demora pra eu ficar fluente e não precisar estudar mais? É isso, essa é a pergunta por trás. A pergunta por trás é, quanto que eu paro de estudar? Porque eu já vou ser fluente, ou seja, já vou saber de tudo. Aham. Essa é a pergunta por trás da pergunta da fluência, né? E aí a gente entra em outro problema, que qualquer conhecimento que você quer ter na sua vida, basicamente você não para de estudar ele nunca. Exato. E isso pode se estender por que você quiser. Pense em um profissional que é muito bom no que faz e pergunta pra ele quando ele parou de estudar. De qual área seja. Ele vai responder da mesma maneira pra você. Bom, eu estudo até hoje e aprendo até hoje. Com o inglês não tem como ser diferente, gente. Esse é o ponto da fluência. Perfeito. A fluência é isso. Agora, se você tá pensando em fluência... Não, fluência pra mim não é aprender tudo e parar de estudar. Fluência pra mim é conseguir me comunicar de forma eficiente. Quanto tempo eu demoro pra conseguir me comunicar de forma eficiente? Legal. Aí a gente entra de novo em outro problema. A métrica disso depende do quanto você estuda. Sim. Que a gente pode estender também para outras matérias. Sim. Então, quanto tempo eu demora para, em matemática, eu entender, eu ser um matemático avançado? Ou seja, saber ali, saber não de cabo a rabo, mas assim, eu domino. Quanto tempo demora? Quanto tempo você estuda por dia? Quanto tempo você se dedica à matemática? Isso também é uma coisa que tem que ser levada em conta nesse cálculo. Porque uma pessoa que estuda 3 vezes por semana, diferente de uma pessoa que estuda 1 hora por semana. Entendeu? É super relativo, né? Essa questão de Exatamente. fluência é muito relativa. Exatamente. Esse é o ponto que é complicado de você metrificar. Eu acho que alguns cursos eles metrificam. Tipo, não, aqui se você estudar com a gente, em 4 anos é certeza que você fica fluente. Em 6 anos é certeza que você fica fluente. Cara, argumento de venda. Exatamente. Nada mais do que argumento de venda. A gente tem escola que a gente sabe como funciona e em momento algum você vai pegar alguém aqui do VPFI vendendo fluência pra você. Tá? É uma coisa complicada. Eu acho que o pessoal ele transfere um pouco o significado, né? Ele pega assim, não, se em 4 anos a pessoa termina o curso do básico ao avançado, então ela é fluente, então são 4 anos. Depende. Essa pessoa, nesses 4 anos que ela está fazendo esse curso, ela realmente está se dedicando de forma correta? Está realmente fazendo os exercícios que são propostos? Quanto mais ela fizer os exercícios propostos, mais perto ela vai estar de realmente chegar nessa fluência em 4 anos. Agora, se a pessoa faz 6 anos de inglês nas coxas, fez 6 anos, mas não chegou à fluência. E, gente, isso aí não tem nem como argumentar.
Porque se o tanto de pessoas que terminaram cursos de inglês fossem pessoas que ficaram fluentes, não seria 3% da população que fosse fluente no Brasil, né? Faz a gente sentido. ia ter uma porcentagem bem maior. Mas o que a gente mais vê são pessoas que terminaram cursos, ganharam certificados, e você vai conversar com a pessoa, não consegue. Um outro ponto a ser levado em consideração são os alunos que acreditam que, pelo fato de estar dentro de uma sala de aula 1 ou 2 vezes por semana, a fluência vai cair como um presente no seu colo. Cara, o inglês ele não pode, a sua aula de inglês ela acaba, mas o seu estudo, o seu contato com o inglês não pode acabar assim que a sua aula acaba. Tem que ser contínuo, você tem que estar ali criando formas diferentes, se imergindo de inglês dentro e fora da sala de aula. Afinal de contas, você só vai começar a colher resultados verdadeiros quando você parar de achar que inglês é uma matéria escolar. Não é, cara. Você vê isso na escola? Vê. Mas você tem que trazer isso para sua vida. Você tem que tirar da sala de aula, põe em filme, põe em série, põe em... onde você conseguir, você tem que colocar em inglês. Exatamente. Basicamente é isso. Bom, essa foi mais uma dica aqui. Na verdade, acho que não foi nem dica, né? Acho que foi até aula, né? Foi uma aula do que as pessoas acham que é fluência, do que realmente é fluência e como funciona, no fim das contas, esse sistema de aprendizagem que as pessoas, enfim, se confundem um pouco no fim das contas, né? Sim. Se você quiser enviar a sua dúvida, pode enviar, que seja relacionado ao aprendizado de inglês, com certeza, né? A gente vai sanar ela aqui, ou pelo menos tentar fazer uma menção ao que a gente conhece disso dentro do aprendizado de inglês. Isso, foi mais uma pepita de ouro que a gente proporcionou aqui no nosso canal do YouTube. E se você ainda não deu like aqui nesse vídeo ou não se inscreveu no nosso canal, eu não tô entendendo onde é que tá o erro. Por favor, deixe nos comentários o erro que a gente precisa Não escrevi disso. Coloca aí. Tá bom? Então nós vamos, mas voltamos. Have a great one, the PFIer.